Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos, bom dia a todos que estão acompanhando a nossa aula. Vamos continuar com a nossa aula de matemática, onde estamos conversando sobre colocando em ordem. Abram o livro do Sistema SESI na página 65. Número 2. Observe a imagem. Vocês estão vendo este quadro? Sim? O que será que ele representa? Muito bem! Ele representa, cada desenho desse representa uma modalidade de esporte. As modalidades que teve lá nos Jogos Olímpicos. Lembram? Sim? Do Rio de Janeiro? Então, e o nome dessa arte, desses desenhos, chama-se pictogramas. E você consegue identificar para a professora Rosana, dizer qual esporte, qual modalidade de esporte essa imagem, esse desenho representa? Isso, muito bem, é o hipismo. Esse outro aqui, o que será? Isso, muito bem! Esse daqui representa o ciclismo. Deixa eu ver outra. E este? Este é difícil, é o esgrima. Muito bem! Olha lá quantos desenhos, quantas modalidades de esporte tem. Bastante, né? E hoje eu trouxe aqui uma tabela. Essa tabela a professora Rosana fez com os alunos dela, com a turminha ano passado. E eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho. No ano de 2019, a professora Rosana fez uma pesquisa com seus alunos sobre o esporte preferido da sua turma. Vejam o resultado dessa pesquisa. Olha lá, esportes, basquete, futebol e natação. Aqui está a quantidade de votos. Mas antes da gente ver a quantidade de votos, será que vocês conseguem olhar lá naquela nossa tabelinha e dizer para mim, mostrar para a professora Rosana qual é o pictograma que representa a modalidade de basquete? Será que vocês conseguem? E o de futebol? Será? Olha lá, o do basquete, muito bem. E o do futebol, vocês acharam? Sim? Vamos ver se é esse mesmo? Olha lá, do futebol e esse da natação, muito bem. Agora vamos ver quantos votos teve o basquete? Vamos lá? Como que eu faço? Eu vejo aqui, basquete. Quantidade de votos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então já sabemos que o basquete teve 8 votos. 8 crianças votaram no basquete. Vamos contar agora o do futebol? Vamos lá? Futebol.
1, 2, 3, 4, 5, 6 votos. 6 crianças votaram no futebol. O último, natação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E agora, vocês conseguem responder qual o esporte teve mais voto? Qual? Natação? Muito bem! Olha lá o pódio. Quem virá aqui em primeiro lugar? Vamos ver? Natação. E em segundo? Vocês conseguem me dizer? Sim? Será? Vamos ver? Basquete. E em terceiro lugar, quem ficou? Muito bem. Primeiro, segundo, terceiro. Agora eu quero que vocês abram o nosso livro na página 65. Letrinha A. Observe os esportes que você conhece e liste seus preferidos. Letrinha B. Coloque em ordem seus esportes preferidos, do primeiro ao terceiro. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Compare sua lista com as de seus colegas. Converse sobre o que mais gostam nesses esportes. Esta última nós vamos deixar para estar fazendo quando nós retornarmos para a nossa sala de aula. E essas questõezinhas aqui eu vou deixar hoje como tarefinha para vocês. Bom, vamos recordar um pouquinho. Vocês lembram que a professora Rosana trouxe aquela tabela dos esportes preferidos da turminha do ano passado, que tinha o basquete, a natação e o futebol, não foi? Bom, o que vocês deverão fazer? Da mesma forma que a professora trouxe o nome desses esportes, vocês também vão fazer aqui na letrinha A. Mas não precisa fazer em forma de tabela, e sim em forma de lista do seu preferido. Quais são os esportes que você mais gosta, certo? Então você vai escrever aqui. Depois, na letrinha B, você vai colocar esses esportes em ordem da sua preferência. Qual deles você mais gosta? Daí você vai escrever aqui, no primeiro lugar. E em segundo, qual esporte? E em terceiro? É apenas isso. Da mesma forma que eu trouxe aqui as modalidades de esporte preferidos da turminha do ano passado. E também, quando você terminar, você pode pegar o caderninho de classe e fazer um desenho do pódio, colocando lá o desenho da modalidade de esporte que você mais gostou, que ficou em primeiro lugar, depois em segundo e por último de terceiro. Combinado? E a nossa aula já chegou ao fim. Desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço, lembrando sempre de lavar bem as mãozinhas e ficar em casa. Beijos e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério e vamos hoje continuar as atividades do livro de matemática. Abram lá na página 50. Rapidinho aí, vamos lá. Abriram. Olha só, temos alguns amigos que estão jogando. E nós precisamos ajudar a nossa amiga Joana tentar ganhar essa partida. E vocês, junto comigo, vamos ajudar ela, combinado? Mas antes, vamos olhar as cartinhas que cada um tirou nessa jogada? Olha só, a Joana, ela tirou o 7, o 2 e o 1. E formou o maior número que ela conseguia nessa rodada, 721.
A amiga ao lado tirou o 5, 3 e o 2 e formou o maior número possível dessa jogada, o 532. O amiguinho que está ao lado tirou o 8, o 4 e o 0 e também já formou o maior número possível com essas cartinhas. E a última amiga tirou o 2, o 1 e o 8 e formou o 218. Todos eles montaram com as cartinhas o maior número possível, certo? E a nossa amiga aqui, será que ela fez isso? Como que montava o número maior mesmo? Sempre com o algarismo maior na frente. Ela fez isso? Não, né? Vamos dar uma ajudinha para ela? Então, qual o número que ela tem que formar aqui para ficar maior? Isso, ela vai pegar o número 8 e trocar a posição dele, vindo mais para frente. Depois, o número maior é o 2 e o 1. Assim, a gente ajudou ela a formar o 821, que é o maior número da jogada que ela tem em mãos, certo? E agora que a gente já viu todos esses números, precisamos lá ajudar a Joana que está com uma dúvida. Diz assim no livro: Joana quer trocar a carta de número 1. Que número ela precisará tirar para ganhar o jogo? Existe apenas uma possibilidade? Será? Vamos lá. 532, 840, 821, 721. Joana tá lá querendo ganhar esse jogo e resolveu trocar a cartinha de número 1, certo? Qual cartinha que ela tem que tentar tirar para poder ganhar o jogo formando o maior número? Qual será? Quantas possibilidades tem? Alguém aí tá me respondendo. Ela tem que, tirando 1, ela tem que tentar tirar o maior número possível. E qual é ele? Então ela pode tirar o número 8, formando 872. Olha só, mas só ele? Ou tem mais algum outro número para ela poder tirar e ganhar o jogo? Isso mesmo, ela pode conseguir tirar o 9, formando o 972. Então, para Mariana ganhar esse jogo, ela tem que conseguir tirar o número 8 ou o número 9. Só assim ela vai ganhar o jogo. Agora tem que torcer para ela ter essa sorte, não é verdade? Isso mesmo! Então, vamos pôr a resposta na letra A? Vejam comigo. Existe apenas uma possibilidade? Ela precisa tirar o 8 ou o 9. Existem, então, duas possibilidades. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem a resposta. Vamos lá! E agora que vocês já copiaram, vamos para o exercício 17. E diz assim, eu vou ler no meu livro aqui, tá? Complete as cartas com o que se pede. Letra A. Para formar números maiores que 523. Temos 3 aqui, posições, 3 números para a gente formar aí no livro, que eles fiquem maior que o 523. Eu escolhi alguns, vou apresentar algumas possibilidades e vocês vão marcar aí qual vocês quiserem, desde que fique maior que o 523, certo? Então vamos lá. Tenho 500 aqui. Eu posso colocar o 3, ficaria 539, é maior. Eu posso colocar o 4, 549. Pode colocar o 5, pode colocar o 6, o 7, o 8
o 9 e pode também colocar o 2, porque 529 é maior que o 523, certo? Muito bem, coloquem aí o número que vocês quiserem, certo? Vamos aqui para a próxima. Que número que eu devo colocar aqui para ficar maior? Como a última casinha aqui, a unidade, não tem número nenhum, a gente pode colocar o 5, pode colocar o 6, o 7, o 8, o 9, todos eles vão acabar ficando maior. E aqui na unidade temos que ter cuidado. Por quê? Porque se, por exemplo, que nem a minha rodada aqui, que eu coloquei o 520, se eu colocar o 3, vai ficar igual, aí não é maior. Então tem que ser um número maior que o 3. Pode ser o 4, o 5, o 6, 7, 8 e 9. Qualquer um deles vai ficar maior. Tá dando para entender? Acredito que sim. Olha só, veio o 6. Você pode colocar o 7, pode colocar o 8. Se colocar o número maior aqui você pode acabar colocando um menor. Então vocês podem fazer essas trocas, desde que fique maior que o 523. Pensem bem, certo? Olha só, então temos várias possibilidades. Agora vamos para o último aqui. Tenho só o 3 no final, então posso colocar 9, o 0 e o 3, ficaria 903. Posso colocar o 9 aqui, 993. E o 8, posso colocar o 6. Temos várias possibilidades, desde que fique maior. Então, façam aí os números que vocês quiserem, deixando sempre maior que o que está lá no livro. E deixo de tarefa a letra B. Só que a letra B pede para você formar número menor que 893. Não esqueçam, a letra B tem que ser um número menor, certo? Muito bem, e assim eu encerro a nossa aula de hoje, mandando um super beijo para cada um de vocês. Não esqueçam de tirar foto e mandar para sua professora. Ela precisa ver como é que vocês estão nas atividades e na próxima aula eu corrijo com vocês. E até lá! Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana. Vamos retomar aí a nossa aula de matemática? Estamos na unidade 4 do nosso livro, que tem como tema Organizando Informações, Gráficos e Tabelas. Conforme eu já tinha dito nas aulas anteriores para vocês, que para nós resolvermos alguns problemas, enfrentamos questões da forma como essa informação está organizada. E selecionar, organizar e interpretar essas informações apresentadas nos gráficos e nas tabelas são conhecimentos necessários para resolvermos alguns problemas. Hoje nós iremos interpretar um outro gráfico. Convido vocês a abrirem comigo aí, no livro de vocês, na página 67. Na aula anterior, nós fizemos aqui a interpretação de uma tabela dos Jogos Olímpicos que aconteceram no Rio de Janeiro em 2016. Baseado nessa tabela, nós temos um probleminha aqui, de número 4. Leiam junto comigo. Observem o gráfico construído por Bia, mostrando as medalhas que os países mais bem colocados ganharam nos Jogos Olímpicos de 2016 e respondam as perguntas a seguir. Então, observem que ela pegou os 5 países que estavam em primeiro lugar, mas ela acrescentou também o Brasil, certo? Para formar o gráfico dela. Observem aí junto comigo. O gráfico de Bia, ele está com um formato diferente. Este gráfico chama-se gráfico de barras, certo? Observem que na vertical ela colocou os países e na horizontal ela colocou os números. Vamos ver como Bia fez? Então, em primeiro lugar, ela colocou qual país?
Os Estados Unidos. Ela colheu informação da tabela que está na página 66. Em segundo lugar, a Grã-Bretanha. Em terceiro, a China. Em quarto, a Rússia. Em quinto, a Alemanha. E em sexto lugar, aqui está o Brasil. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Só de observarem aqui o que Bia fez, ficou claro o país que está em primeiro lugar e o que está em último lugar, através dos desenhos que ela fez? Ou seja, esse formato de barra? Ficou, né? Dá pra gente saber aqui que o primeiro colocado foi os Estados Unidos e que o último colocado aqui foi o Brasil. Agora, uma outra pergunta. Quais informações será que Bia tirou desta tabela para colocar aqui? Observem a tabela lá. Observem na tabela que nós temos as medalhas de ouro, temos as de prata, temos as de bronze e temos o total. De onde será que ela tirou essa informação? Vocês sabem? Observem aí. Vamos responder as questões agora junto comigo, vocês irão descobrir. Virem a página aí, na letrinha A, página 68. A primeira pergunta já diz sobre isso. O que esse gráfico representa? Vocês sabem? Olha, se vocês observaram bem aí aquela tabela, vocês devem ter descoberto a resposta. Vamos lá? Esse gráfico ele representa as medalhas de prata que alguns países ganharam. Isso mesmo, então a Bia foi lá e pegou as informações das medalhas de prata, dos 5 mais bem colocados e depois do Brasil. E aí ela montou um gráfico. A letrinha B. Quantos países estão representados no gráfico? Vamos lá? Vamos contar junto comigo? Estados Unidos, Grã-Bretanha, China, Rússia, Alemanha e Brasil. Então nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 países. Olha lá, isso mesmo, 6 países. Muito bem. A letrinha C. Qual país recebeu mais medalhas de acordo com o gráfico? Tá fácil, né? Observem o gráfico da Bia novamente. Qual país recebeu mais medalha? Vamos ver? Os Estados Unidos, né? Ele está em primeiro colocado conforme aquela tabela que nós fizemos na aula anterior. Agora a letrinha D. Qual país recebeu menos medalhas de acordo com o gráfico? Vamos voltar novamente no gráfico da Bia lá. Qual que está com a barrinha menor? Observem aí. Isso mesmo, é o Brasil. Então o Brasil foi o país que recebeu menos medalhas de acordo com o gráfico da Bia. E agora a letra E. A letra E nos diz assim: é possível saber a quantidade exata de medalhas que os países ganharam por meio da observação do gráfico? Converse com seus colegas e professor sobre essa questão e registre a conclusão que chegaram. Não tem como nós sabermos aqui a quantidade exata, por exemplo, das medalhas de ouro, de prata, de bronze e o total? Só de observar o gráfico da Bia? E aí? Vamos ver a resposta? Não. Sabe por que não? Porque neste gráfico da Bia, olha, pois esse gráfico mostrou apenas as medalhas de prata de 6 países. Então ela não usou todas as informações e nem colocou todos os países. Ela colocou apenas 6 países e as medalhas de prata. Por isso não é possível saber todas as informações dessa tabela que ela fez o gráfico, certo? Que ela usou para realizar o gráfico. E por último aqui a letrinha F. Dê um título para o gráfico feito por Bia. E aí? Pensando que é um gráfico que ela fez a partir das medalhas de prata, qual título vocês colocariam nesse gráfico, sabendo que todo gráfico tem um título? Conseguem pensar aí em alguma coisa? Olha, eu pensei nesse título aqui. Medalhas de prata das Olimpíadas. Podem colocar aí de 2016, se vocês quiserem. Repetindo, medalhas de prata das Olimpíadas
de 2016. Agora eu tenho uma atividade para vocês que vai ficar como tarefa. Está aí na página 69. Observem comigo e a questão de número 5 diz assim: construa um gráfico que apresente as medalhas de bronze obtidas pelos 5 países mais bem colocados e o Brasil nas Olimpíadas de 2016. Para isso, consulte o quadro de medalhas da atividade 3. Você pode utilizar uma régua para ajudar na construção do seu gráfico. Lembre-se de dar um título a ele. Então, o que vocês deverão fazer? A Bia, ela usou as medalhas de prata. Vocês usarão as medalhas de bronze, assim como a Bia fez. Porém, as medalhas de bronze, vocês pegarão os 5 países mais bem colocados e também o Brasil. Usem uma régua. Podem usar esse espaço que está aqui, ou se desejarem, podem fazer também uma folha. O que deve conter no gráfico de vocês? Voltem aí na tabela, na página 66. Então vamos ver. Tem que estar aí os Estados Unidos, que é o primeiro colocado, a Grã-Bretanha, que é o segundo colocado, a China, que é o terceiro colocado, a Rússia, que é o quarto colocado, a Alemanha, quinto colocado, e por último o Brasil, aí, que está em 13º lugar, tem que aparecer também no gráfico de vocês. E ao lado vocês irão colher essas informações aí, que são o total das medalhas de prata, certo? Se não entenderam, leiam novamente. Na próxima aula nós faremos a correção. Um abraço e até lá! Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Paula, que está trabalhando com vocês o conteúdo de matemática com o material SESI, no Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. Hoje nós daremos continuidade à unidade 2 e eu quero que vocês peguem o livro de vocês, abram na página 35 e vamos ler o que está pedindo a questão. A questão não, é a atividade. A questão D nós já fizemos na última aula. Nós iremos agora para a atividade 5. Vamos lá? Vamos ler comigo o enunciado da questão? Olhem lá. O enunciado diz: observe na tabela a seguir as 10 capitais menos populosas do Brasil em 2017, segundo a estimativa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Já falamos dele aqui, né? Já trouxe até para vocês a explicação. Então, vamos ler juntos comigo as capitais e os estados que se referem e a população de cada uma delas? Vamos lá? A capital está numa coluna, população na segunda coluna e o estado na terceira coluna. A primeira capital aqui é Palmas, que está lá no estado do Tocantins. Vamos ler comigo qual é a população desta capital? Vamos lá, 286.787 habitantes. A próxima é Porto Velho, que é capital de Rondônia. Sua população é 519.436 habitantes. A próxima capital é Aracaju, que é lá do estado do Sergipe, que tem uma população de 650.106 habitantes. Vamos continuar? Depois vem Macapá, que é lá do estado do Amapá, que tem uma população de 474.706 habitantes. Vitória, que é a capital do Espírito Santo, tem uma população de 363.140 habitantes. A próxima capital é Florianópolis, que é lá do estado de Santa Catarina. Sua população é de 485.838 habitantes. Depois aparece João Pessoa, que é o estado Paraíba. Qual a
população? Vamos ler juntos, gente. Eu quero vocês praticando. 811.598 habitantes. A próxima é Cuiabá, lá do estado do Mato Grosso, que tem uma população de 590.118 habitantes. Agora aparece Boa Vista, que é lá do estado do Roraima, que tem uma população de 332.020 habitantes. O próximo e último aqui é Rio Branco, lá do estado do Acre, a capital do Acre é Rio Branco, que tem uma população de 383.443 habitantes. Notem que em relação à atividade anterior, à aula anterior, os números, os algarismos aqui, a quantidade de algarismos diminuiu, mas nós temos aqui ordens, todas elas têm 6 ordens, vocês perceberam isso? E elas são as menos populosas, as capitais menos populosas, certo? Agora, nós vamos analisar esta tabela de uma outra forma. Aqui, ó, dentro da classe de valores, de ordem em classes, o quadro de valor posicional. Por que, Pro, que nós vamos trabalhar valores posicionais? Porque eu vou explicar uma coisa. Nós temos que prestar muita atenção onde é que nós colocamos cada algarismo, porque cada um tem o seu lugar para ser colocado. Observem comigo. Olhem só, nós sabemos que cada classe é composta por 3 algarismos, unidade, dezena, centena. Olha aqui, ó, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena e centena. Mas percebam que aqui é unidade, dezena e centena, aqui já é unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, aqui é unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Então, cada algarismo tem que estar dentro da sua ordem, porque se eu mudar a ordem que ele está, o valor vai mudar. Olhem aqui, observem, nós temos um 3, um algarismo na unidade, e também temos um 3 na unidade de milhar. Se eles têm o mesmo valor, o que vocês acham? Eles são iguaizinhos, têm o mesmo valor? O desenho é o mesmo, mas será que eles têm o mesmo valor? Então, aqui quanto ele vale? Ele vale 3. E aqui, na unidade de milhar, ele vale só 3? Só 1, 2, 3? Quanto ele vale? Isso mesmo, ele vale 3.000. Por quê? Porque ele está na unidade de milhar. Por isso é que nós não podemos mudar a ordem dos números, certo? Deu para entender isso? Então vejam agora, vamos continuar. Então olha só, Rio Branco tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens, cada um no seu devido lugar, para não dar errado o valor, para não modificar o valor. Olha só, se eu colocar aqui o 4 no lugar do 3, era isso a população? Não, né? A população não era essa. A população não teria 34, e sim 43. Se eu colocar o 3 na ordem da dezena e o 4 na ordem da unidade, vai mudar o valor. Então, por isso é que eu trouxe para vocês esse quadro de valores, para vocês entenderem que cada um tem o seu lugar, cada um no seu quadradinho. Vamos pensar assim, tá bom? Vamos para a próxima. Olhem lá. Vitória, Espírito Santo, tem. Outra coisa, eu trouxe aqui uma capital de cada região do Brasil. Rio Branco, Acre, lá na região norte, Vitória, Espírito Santo, na região sudeste, Cuiabá, Mato Grosso, na região centro-oeste, João Pessoa, Paraíba, lá na região nordeste, Florianópolis, Santa Catarina, na região sul. São as 5 regiões do Brasil, tá? Trouxe um exemplo de cada. Olha então, todos eles são 6 ordens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 3 classes, certo? Bom, deu para entender? Por quê? Porque na próxima aula nós vamos ter que usar com muita estratégia tudo isso, tá bom?
Então hoje eu termino por aqui. Espero você na próxima aula, com as mãos sempre limpinhas, praticando bastante, para nós nos encontrarmos e vocês estarem craques, tá bom? Então, certinho. Até a próxima e fiquem com Deus. Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tudo pronto para a nossa aula de matemática de hoje? Então vamos lá! Bom, na aula anterior eu deixei uma tarefa, que era para vocês realizarem no caderno de casa. Estão lembrados? Vamos retomar? Eu pedi para representar por extenso e em forma de desenho um meio. Um meio. Como ficou o desenho? Duas partes, uma parte pintada de duas. 2 quartos. 2 quartos. Como ficou o desenho? 4 partes, 2 partes de 4. 5 décimos. 5 décimos, 10 partes, 5 partes pintadas de 10 no total. 6 dozeavos. 12 partes, 6 partes pintadas de 12 no total. 3 sextos. 6 partes, 3 pintadas de 6 partes. Bom, foi isso, turminha. E hoje, para nossa aula, eu pedi para vocês separarem lápis de colorir, tesoura e uma folha de papel ou uma tampa de caixa de papelão. Estão lembrados? Hoje nós vamos construir um jogo de memória. Isso mesmo, um jogo da memória de fração. Vejam aqui comigo. O objetivo do jogo: formar pares de cartas com representações diferentes. Eu tenho aqui um exemplo. Um inteiro, um terço, um meio, um quinto, 2 terços, um sexto, 3 quartos, 3 quintos, 4 sextos, 2 quartos. Esses são os modelinhos que nós vamos construir no nosso jogo, mas não precisam se preocupar. Eu utilizei retângulos e círculos, porque eu acho mais fácil. Vamos lá para a próxima página. Regras do jogo. Nós vamos aprender como nós vamos jogar depois que ele estiver pronto. Primeiro, número de jogadores, no mínimo 2. 2. As cartas devem ser embaralhadas e colocadas sobre a mesa com as faces para cima. 3. Os jogadores observam as cartas alguns segundos, tentando identificar os pares. Depois, as faces deverão ser viradas para baixo. 4. Cada jogador pode virar 2 cartas por vez, tentando encontrar o par de cartas. 5. O primeiro jogador desvira 2 cartas. Se elas formarem um par, ele as retira da mesa e joga novamente. Se não, volta a virá-las com as faces para baixo, deixando-as no mesmo lugar na mesa. O jogo continua até que todas as cartas sejam retiradas da mesa. Bom, eu estou aqui com tudo pronto. Com o meu papel, com o meu lápis de colorir e com a minha régua. Nós vamos começar com o passo a passo. Vamos lá? Eu trouxe aqui a minha peça num tamanho maior para ficar mais fácil para vocês enxergarem. De um lado vai ter a representação com número, por extenso, e do outro por desenho, certo? Um inteiro. Eu tenho um meio e assim sucessivamente. O tamanho que nós vamos aprender é o tamanho de uma cartinha. Elas vão ficar desse tamanho. E nós vamos aprender a dividir as peças, formando os retângulos. Vamos seguir aqui o passo a passo. Os materiais, então: papel, lápis de colorir e tesoura. O primeiro passo a passo. Risque 10 retângulos de aproximadamente 10 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. No meu papel, eu vou pegar a minha régua e vou lembrar. Primeiro, a régua tem 30 centímetros. Eu vou fazer de 10 centímetros de largura. Então, eu vou começar contando do 0 ao 10. Eu vou marcar um pontinho no 0 e um pontinho no 10 para marcar
o meu espaço. Vamos lá. 0, 10. E vou passar um risco, uma linha reta. Vai ficar assim. Agora nós vamos marcar 5 centímetros na lateral. Do 0, novamente, eu vou pôr na ponta até o 5 e vou passar uma linha reta. A mesma coisa, olha como ficou de um lado. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. 0 a 5 e vou passar a linha reta. Ficou desse jeito. Agora eu vou fechar o meu retângulo. Muito bem. Olha como ficou o meu retângulo, 10 centímetros de largura, 5 centímetros de altura. Agora nós vamos fazer uma divisão no meio. Metade de 10, quanto é mesmo? Muito bem, 5. Então eu vou marcar o 5, eu vou fazer bem grandona a marca aqui para vocês enxergarem. Vou marcar 5 centímetros na metade da minha peça inteira. Eu obtive, então, o meu inteiro se transformou em 2 partes. Muito bem! Agora, nós vamos representar as frações. Primeiro por extenso e números e do outro lado em forma de desenho. Eu vou utilizar, pode ser uma tampinha de caneta. Ó, peguei a tampinha de caneta para fazer o desenho aqui. Eu vou fazer o inteiro. Muito bem. Como ele é um inteiro, eu tenho que, olha como ficou. Eu vou pintar todo ele, porque ele é um inteiro. Muito bem. Eu tenho um inteiro. Agora eu vou representar com números e por extenso. 1, inteiro. Pronto. Eu já tenho 2 peças para o meu jogo. Tudo bem até aqui? Conseguiram entender direitinho? Muito bem. Vocês vão construir para mim 10 pecinhas. Vocês podem utilizar a moeda para fazer o círculo ou mesmo os retângulos menores para vocês fazerem as divisões da quantidade que precisa. Certo? Bom, depois de pronto, nós vamos recortar a nossa peça. E ela vai ficar desse jeito. E depois vocês vão fazer mais um corte no meio e ela vai ficar desse jeito. Pecinhas prontas? Vamos ver? O nosso passo a passo, se nós seguimos tudo direitinho? Encontre o meio e faça um risco dividindo em 2 partes. Fizemos? Represente de um lado do retângulo a fração por meio de desenho. Nós fizemos. Metade do nosso desenho. Do outro lado, represente a fração com números e por extenso. Fizemos? E recorte as peças. Jogo pronto? Vamos ver agora. O jogo está pronto, nós podemos começar a jogar. E de tarefa? A tarefa é vocês construírem o jogo, jogar em casa, tirar a foto e mandar para a professora ver. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.